Vamos lá para mais uma dica da semana. Nessa videoaula, nós vamos fazer uma parte do cabelo do Loki. Nesse exato momento, estou tirando toda a marcação, né, da grade que a gente fez para facilitar na hora de fazer o desenho e não aparecer nada do lápis grafite. Nesse início aí, ó, se você ver ali na parte do cabelo, aquela parte luminosa do brilho, ela tem uma coloração, né? Um pouquinho amarelado, com um pouco de laranja também. Fica uma luz mais alaranjada, né? Aí eu tô passando amarelo, vou passar um pouquinho do laranja também, para depois a gente entrar com o boleador, tá? Nesse caso aí, o boleador eu estou usando um negócio para unha, né? Que manicure usa. Vai ser aqueles, eu acho que é tirar cutícula, não sei como é que se chama. Mas eu procuro sempre improvisar meus materiais, né? Indico vocês também a sempre ter algum insight, né? Se de repente tiver algum material muito caro, procura ver algum material que esteja no alcance de vocês, tá? Nesse caso aí também, eu uso bastante a caneta esferográfica, né, sem tinta, que a gente consegue fazer as marcações bem legais. Aí eu estou fazendo os movimentos ali bem parecido com o da foto. Então já estou deixando tudo marcadinho, já tudo da forma mais ou menos que eu queira, né? Isso, o bolhamento é um pouquinho difícil que a gente não consegue ver certinho as ranhuras, né? Mas procura sempre movimentar o seu rosto para pegar um pouquinho do brilho ali da folha e você conseguir ver um pouco das ranhuras, o movimento que você está fazendo, tá? Nessa primeira etapa aí da coloração, a gente vai fazer já jogar tudo que for de mais escuro, jogar o preto. Então a gente vai fazendo movimentos, né? Sempre para um lado e para o outro, seguindo o formato do cabelo, né? Não esqueça os movimentos, sempre ponto de fio, tá? Sempre procura jogar, dar aquela esticada no traço para ficar com aquela pontinha mais fina do fio. Depois, lá na frente, a gente vai voltar com o lápis preto, né? Mas a gente vai fazer todo o processo. Iniciar com o lápis mais escuro, para depois a gente ir fazendo as graduações. Nesse caso aí, ó, já estou fazendo toda a marcação que eu preciso com o lápis preto. Com o boleamento, naquelas partes ali que a gente já fez as marcações, ele já vai ficar toda aquela marquinha já com uma coloração. Então, isso é o que nós precisamos, né? Deixar já naquela tonalidade. É melhor do que a gente fazer tudo já diretamente com o lápis, acaba esses fiozinhos bem fininhos, a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade de fazer diretamente no lápis, mas também lá mais para frente a gente consegue fazer algumas marcações com a caneta gel ou caneta posca, né, aquelas mais finas. Mas aí também depende muito da tonalidade que você queira, tá? Se for uma marcação um pouquinho mais clara, mais branca, a gente utiliza gel branca, para a gente fazer esses detalhes, já deixar o desenho mais detalhado possível. Aí eu continuo fazendo a movimentação de fio, né? Sempre jogando, né, para um lado, para o outro, deixar a ponta de fio, não deixa aquele risco grosseiro, bem marcado. Procura sempre ter movimentos suaves mesmo, tá bom? E segue bem exatamente aí, procura seguir bastante o movimento do cabelo, beleza? Não esquece disso. Aí nessas partes aí mais escuras eu faço um preenchimento um pouquinho mais forte. Depois na finalização, né, a gente vai deixar mais escuro. Nessas primeiras etapas eu procuro não forçar o lápis, né? Porque vai vir outras graduações em cima, vai ter uma mistura, então não seria tão necessário no momento, tá? Então é bom a gente não fazer tão forte, porque aí quando a gente for jogar as graduações, ele automaticamente vai dando aquela preenchida, vai deixando as partes que tá clara mais escura e vai dando uma coloração, beleza? Então aí
Já estou quase aí finalizando a parte do preto. E na sequência aí eu vou usar o canela, o lápis canela. Tô fazendo já aí os fios, ó, que ele vai entrando ali para a testa, tá? Com o lápis canela eu vou dar uma ênfase melhor nisso, vou deixar uma transição mais suave para não ficar tão marcado. Agora já vou passar para o lápis canela e agora a gente já vai fazendo entrando numa tonalidade, tá? Um pouquinho mais castanho escuro, né? Mas aí é a questão do brilho mesmo, tá bom? A gente vê que essa parte aí lateral dele é um brilho, o cabelo dele tá um brilho bem alaranjado, né? E vai ter algumas graduações. Também depois a gente vai entrar com laranja, na parte de cima aí do canela, para trazer uma mistura bem bacana. Aí eu já estou passando em cima do preto, também fazendo pontos de fio, tá? Jogando um pouquinho para a testa aí também, para depois a gente já fazer a transição ali do preto pro amarelo, tá bom? O amarelo ali alaranjado que a gente está fazendo. Ele tá muito amarelo ainda, mas depois a gente vai fazer um preenchimento de um laranjinha para ficar bem bacana. Então aí já estou entrando no preenchimento, fazendo as transições. Aí ó, já vê que já está ficando mais escuro. A parte do preto vai trazer uma tonalidade bem legal. Ó, jogando a transição já para iluminação. Ponto de fio, não esquece. Também, gente, procura deixar a ponta do lápis bem fininha, tá bom? Que vai te ajudar muito. E quando você for fazendo, que nem nesse meu caso aí, o lápis ele já tá com a ponta mais grossa, mas eu vou virando o lápis, tá? Vou pegando a ponta que tá bem chanfradinha, que já a gente consegue fazer aquelas marcações mais finas, beleza? Então quando for fazendo ali, vai virando o lápis, fazendo movimentos, né? E aí quando você vê que já tem necessidade de apontar, dá uma apontada, deixa o lápis bem apontadinho, porque ele vai penetrar bem mais fácil nos poros e os fios ele vai ficar bem mais reais, tá bom? Então sempre deixar o lápis bem apontado, ele apontado é muito importante mesmo, tá bom? A gente está indo aí para a parte de fora já, vou fazer uns fios ali externos também, fazer alguns fios já para dar um certo movimento. Então aí tá vendo, não tem tanto segredo por enquanto, né? A gente é mais em relação à movimentação, marcação, ter uma visão boa para o desenho, tá? Procura sempre olhar bastante no desenho, ver o movimento, ver se está errando em alguma coisa, ver o que está faltando, o que está precisando, tá? Procura sempre se basear, que né, o movimento do cabelo não é para você fazer literalmente igual, né? É para você fazer, se basear, porque fazer literalmente igual ele não é fácil, tá bom? Aí teria que você fazer pedacinho por pedacinho para deixar bem idêntico. Mas essa não é a nossa intenção. É só a gente prestar bastante atenção em relação ao movimento dos fios, olhar direitinho, né, por onde está passando, tentar fazer o quanto mais exato possível. Aí eu já estou passando por cima, ó, e já tá aqueles fiozinhos ali, os mais fininhos, ele tá aí por conta do boleador, tá bom? Então é bem interessante você sempre fazer um boleamento bem acabado, deixar bem certinho, porque aí quando chegar no final já vai dar um resultado bem bacana. Aí agora, foi o que eu falei para vocês um pouquinho mais lá atrás. Estou jogando o preto aí novamente, para deixar as partes que é preto bem mais escuras, e realmente vai trazer um volume, né? O preenchimento do preto vai trazer um volume, vai ficar bem bonito. Lógico que vai ter a continuação depois, eu tenho que fazer essa parte da iluminação, da transição do cabelo para a pele, vou ter que mexer um pouco na pele, mas aí
ao decorrer do desenho eu vou fazendo essas alterações. Vamos focar agora só no cabelo mesmo que a gente está produzindo, beleza? Já estou praticamente finalizando essas etapas aí. Daqui a pouco a gente vai entrar com estilete e também com o caneta gel branca, tá? Vou jogar um pouquinho de caneta gel. Aí já estou fazendo aquela parte do mais alaranjado, que esse desenho aí acaba necessitando bastante, né? Porque o fundo dele, tá vendo? O fundo é bem laranja, né? Então tá fazendo realmente essa iluminação tanto na pele como no cabelo. Então a gente vai fazer uma passagem aí. E lembrando que a minha referência aqui, que está aparecendo para vocês no vídeo, é referência no papel. Ela não é tão nítida, a coloração dela não fica tão boa, tá? Por conta da impressão. Mas a minha referência aqui na tela do meu computador, ela dá um contraste, ela dá uma nitidez dá muito mais exatidão em relação à pele, em relação às transições, coloração, tá bom? Aí eu vou jogar só um pouquinho aí do canela, né, para trazer um pouco dessa transição aí do cabelo para a testa, mas aí depois vai ter um pouquinho mais, vai ter uma diferencinha ainda mais para frente do desenho. Nosso foco agora é no cabelo, né? Então depois eu vou passando para vocês a continuação aí desse trabalho, tá bom? Joga um pouquinho mais de laranja para a gente já trazer aquela tonalidade, né, que precisa. Ó, já tá dando uma forma bem mais realzinha, né? Ó, já estou agora fazendo a aplicação um pouquinho da caneta gel. A caneta gel, o bom dela é que ela é bem transparente, né? Ela é mais transparente, ela marca, mas não, se tiver alguma tonalidade por baixo, ela deixa passar uma transparência, então parece um pouco da tonalidade, tá? Se tiver algum probleminha, você passa o dedo, se deixou muito escuro, passa o dedo. As outras canetas, né, a Posca, as outras canetas com coloração, a diferença é que elas é o preenchimento muito forte, então acaba dando alguns problemas e a remoção dela é bem complicado, né? Agora a gente vai fazer algumas marcações aí com estilete, tá? Lembrando que o estilete ele precisa estar bem apontadinho, tá? Não sei se vocês sabem, mas o estilete ele tem aquelas camadinhas, né? Então você consegue quebrar a camada e deixar a ponta bem fininha, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Qualquer dúvida sobre tudo aí, deixa aqui nos comentários, a gente vai se ajudando aí, tá? Então aí, ó, sempre de lado, não passa o estilete daquela forma, né, que é como se fosse cortar, é de lado, tá bom? Passa de lado, fazendo alguns movimentos bem leves. Essa folha que eu estou utilizando é uma folha comum, tá bom? De sulfite. Então tem que ter mais leveza ainda, tá? Estou usando nesse desenho aí os lápis da Faber-Castell de 24 cores, mostrando para vocês que dá para fazer desenhos realistas, mesmo com a quantidade de cor reduzida e ficar bem bacana, tá? Lógico que alguns outros lápis, até referente também a cera, né, do lápis ajuda muito, mas a gente consegue fazer com os desenhos bem bacanas assim. Aí tá o resultado, show de bola. É isso aí, até a próxima aula, é nóis.